Graças a paz, irmãos. Amém. Convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias, carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao verso 16. Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Verso 16. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Mais uma palavra de oração. Senhor, te damos graça, Pai, por tua palavra lida, que fala aos nossos corações, que penetra no mais íntimo dos nossos seres, que prescruta todo o nosso entendimento, nossa mente, os nossos corações, e divide aquilo que o homem não consegue dividir, e discerne aquilo que o homem também não consegue discernir, Pai. Rogamos a ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas nesta noite, para que a Tua palavra ela possa ser aplicada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o Novo Testamento, em especial a carta aos Hebreus, ela oferece uma visão única e uma visão profunda sobre a pessoa de Jesus Cristo, apresentando como o perfeito sumo sacerdote. E este é o tema da nossa mensagem nesta noite: Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Esta concepção ela é fundamental para entender o papel de Cristo na mediação entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade, para que um sumo sacerdote cumprisse a sua função de maneira plena, deveria ele estar intimamente conectado com o homem quanto com Deus. Isso implica, meus irmãos, um conhecimento profundo da experiência do homem, da experiência da humanidade, mas também da natureza divina, que a carta aos Hebreus, ela reivindica para Jesus este conhecimento profundo do ser humano e o conhecimento profundo de Deus, porque Cristo, nosso mediador, ele é 100% homem e também 100% Deus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele exercia um papel vital na vida religiosa de Israel, como nós conhecemos. O sumo sacerdote ele era responsável por interceder em nome do povo, oferecendo sacrifícios e trazendo à presença de Deus as súplicas e as necessidades da nação. Neste sentido, ele era um mediador entre Israel e Deus. E este mediador, ele devia compreender as fraquezas, ele devia compreender as limitações humanas, uma vez que a sua tarefa era apresentar peles e corações feridos diante de Deus. Assim, meus irmãos, a identificação com a dor, com o sofrimento, com as lutas do povo, eram essenciais para esta função. No entanto, o sumo sacerdote também ele precisava conhecer bem a Deus. A sua função, ela exigia que ele estivesse completamente em sintonia com a vontade divina.
e também com as necessidades do culto, assim como fosse capaz de realizar o serviço ritual com justiça e com pureza, conforme nós podemos verificar isso no livro de Números, do capítulo 18 ao capítulo 20. O conhecimento de Deus, ele envolvia não apenas uma familiaridade com as leis, um conhecimento do sistema de culto, dos rituais, mas uma experiência viva, uma experiência autêntica da presença divina. E é interessante que este dualismo de conhecer o homem e conhecer a Deus era, portanto, uma característica essencial para a função sacerdotal. E a carta aos Hebreus, meus irmãos, ela destaca que Jesus, ele transcende essa figura do sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele não apenas se identifica com a humanidade, experimentando as dores e os desafios da vida terrena, mas também possui uma comunhão perfeita com Deus, porque Ele é o próprio Deus. E por meio da encarnação, Jesus se torna plenamente humano, e assim Ele pode sentir e entender as aflições do povo. Ele pode sentir e entender a minha e a tua dor, as nossas aflições. Ao mesmo tempo, a sua divindade capacita a ser um mediador perfeito, cujas ofertas são eternamente válidas e eficazes. Na pessoa de Cristo, Ele une a fragilidade humana com a majestade divina, oferecendo a todos a possibilidade de uma relação íntima com Deus. O sacrifício de Cristo nos possibilitou que nós tenhamos uma intimidade com Deus. Amém? Além disso, o autor da carta aos Hebreus enfatiza o sacerdócio de Jesus Cristo, que não é baseado em linguagens ou em rituais temporais, mas sim em uma ordem eterna e imutável. E com isso, Jesus, ele se torna um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não dependeu de genealogia, mas da fidelidade e da soberania de Deus. E essa nova aliança instaurada por Cristo elimina a necessidade de sacrifícios diários, pois Ele mesmo é o sacrifício supremo, representando a plenitude do encontro entre Deus e a humanidade. Por isso não há mais necessidade de sacrifício, porque Cristo foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, fazendo com que nós possamos nos aproximarmos de Deus, nos achegarmos a Deus, como nós veremos adiante, confiantemente nos achegarmos ao trono da graça. O verso 14, volte seus olhos para a palavra de Deus, ele diz: sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Em outra versão diz: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso. Quem é este sacerdote poderoso? Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O autor de Hebreus, ao discorrer sobre a grandeza de Jesus, ele faz uma das afirmações mais significativas, meus irmãos, de toda a Escritura. E aí ele sublinha que Jesus, ele não foi apenas um grande líder religioso, mas sim a própria manifestação de Deus entre nós. Ele foi a própria manifestação de Deus entre os homens, e essa revelação, ela culmina em um convite à reverência e ao conhecimento da soberania de Cristo, que esta soberania reina não apenas sobre a terra, mas também sobre todos os céus e sobre todo o universo. Temos um grande sumo sacerdote. Igreja, saiba disso, você tem um grande sumo sacerdote.
A passagem em questão, ela exalta a magnitude e a divindade de Jesus Cristo. E ela ressalta, propondo uma reflexão a nós sobre sua verdadeira essência. E essa essência, ela transcende as honras e os reconhecimentos concedidos pelos seres humanos. A grandeza de Cristo não é meramente um reflexo da aparência externa, mas uma característica intrínseca que reside em sua própria natureza. Esta afirmação nos convida, igreja, a considerar a forma como compreendemos a divindade e a soberania do Filho de Deus. Devemos considerar a divindade e a soberania do Filho de Deus. Devemos compreender isto. E quando nós olhamos para o texto, ele diz que este grande sumo sacerdote, ele adentrou os céus. O acesso ao santuário interior do templo judaico e a posição exaltada de Jesus nos céus nos lembra a singularidade de sua missão redentora. Enquanto, meus irmãos, no Antigo Testamento o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, diversamente Jesus, em sua natureza divina e humana, está permanentemente na presença de Deus. E Ele intercede por cada um de nós. E louvado seja Deus por isto. Esta distinção não apenas ilustra, meus irmãos, a plenitude da revelação divina em Cristo, mas também enfatiza a nova aliança estabelecida, na qual todos nós temos acesso direto ao Pai, por meio do Filho. A obra de Cristo possibilitou que eu e você possamos adentrar a presença de Deus. Não necessitamos mais de nenhum mediador humano, terreno, porque nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A exaltação de Jesus acima dos céus, conforme nós podemos verificar lá no capítulo 7, verso 26 de Hebreus, ela ressalta a majestade e a glória que lhes são devidas, reafirmando a nossa fé na sua soberania e no poder transformador do Evangelho. Este, meus irmãos, é um convite à adoração. É um convite para que a igreja possa adorar. É um convite para nós que possamos confiar, termos confiança plena em sua capacidade de interceder por nós diante de Deus. Quando vocês estiverem orando, ore confiadamente, porque as suas orações adentram nos céus, as suas orações chegam até o trono da graça. Por mais imperfeitas que nossas orações sejam, porque nós somos pecadores, nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós temos um grande sacerdote que adentrou os céus, que está à destra de Deus Pai, e Ele intercede por nós, igreja. O verso continua dizendo: retenhamos firmemente a nossa fé. Retenhamos firmemente a nossa fé. Essa expressão, ela enfatiza, meus irmãos, a importância da firmeza na fé. A firmeza na fé que nós professamos, destacando a centralidade do ministério de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. O autor de Hebreus, ele nos convida a refletir sobre a conexão entre a sua obra terrena e a sua posição celestial. Este convite, ele evidencia que Cristo, ele intercede por nós nos céus. E era imprescindível que tivesse vivenciado o sofrimento, a morte e a ressurreição. Era preciso que ele tomasse a forma humana para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Nós conhecemos toda a obra de Cristo, todo o seu sofrimento. Muitas vezes, em meio às dificuldades da nossa vida, nós começamos a colocar questionamentos, perguntas. Por que esse sofrimento? Por que de tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Saiba que Cristo também passou
sofrimentos piores do que os nossos. Meus irmãos, a exortação, a perseverança na fé é uma temática recorrente nas Escrituras, sendo um convite não apenas à reflexão pessoal, mas também um chamado à comunidade de crentes. E a definição de fé interessante aqui proposta por um comentarista, ele diz que a fé deve ser uma crença que, por um lado, brota do coração e, por outro, se manifesta publicamente. Veja, a fé deve ser uma crença que, por um lado, brota do coração, nasce do coração, mas, por outro, se manifesta publicamente. É preciso que a gente evidencie e confesse a nossa fé. Esse equilíbrio entre a confissão interna e externa é essencial para que vivamos de forma autêntica a nossa fé. Por isso o autor diz: retenhamos firmemente a nossa fé. Assim, meus irmãos, somos incentivados a professar a nossa fé alegremente e com ousadia, compartilhando a mensagem do nosso Salvador Jesus Cristo com os que nos cercam, contribuindo para que mais pessoas possam ter oportunidade de conhecer o Cristo ao qual nós servimos. Esse chamado à ação e à expressão da fé nos lembra da nossa responsabilidade, que temos não apenas de crer, mas também de comunicar a verdade que transforma a vida. Assim como nós fomos transformados por esta fé, nós devemos comunicar às outras pessoas para que também as suas vidas possam ser transformadas. E qual é a implicação disto para a nossa vida? Qual é a implicação disto para a minha vida e para a tua vida? A implicação é que a grandeza infinita e a divindade absoluta de Jesus nos desafia a ir além das convenções e limitações humanas. Ele é grande por direito próprio, um ser que transcende a compreensão humana. A presença de Cristo, a sua presença nos céus, é uma afirmação de sua soberania e da sua majestade. E ao contemplarmos essa verdade, meus irmãos, nós somos levados a um espaço de adoração e de entrega. A contemplarmos essa verdade, nós somos levados, ou devemos ser levados à adoração e entrega a Jesus. Essa reflexão sobre a divindade e a autoridade de Jesus, ele nos convida a um compromisso renovado com a fé e um profundo respeito pela magnitude do que ele representa. Cristo, o grande sumo sacerdote, perfeito, que adentrou aos céus, o Filho de Deus. Sabendo disto, meus irmãos, que Ele está nos céus, sabendo disto que Ele é um grande sumo sacerdote, sabendo disso que Ele adentrou os céus, retenhamos firmemente a nossa fé. O verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Em outra versão diz: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. A figura de Jesus Cristo sempre despertou profunda reflexão e debate em contextos teológicos, em contextos filosóficos, sempre. Um aspecto significativo, meus irmãos, da compreensão cristã de Jesus, ele reside na sua plena identificação com a condição humana. Ele se identifica com a nossa condição, porque Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele suportou tudo o que o homem tem que suportar. Você acha que as suas tribulações foram maiores do que a que Cristo passou? Será que as suas tentações foram maiores do que
Cristo passou, não. Ele suportou tudo que o homem tem que suportar, vivendo experiências que são inerentes à nossa humanidade. No entanto, a singularidade da sua natureza, meus irmãos, especialmente no que tange a sua isenção do pecado, lança luz sobre a profundidade da sua luta e da sua resistência. Ele suportou tudo que o ser humano pode suportar, porém, sem pecar. A afirmação de que Jesus era sem pecado não deve ser vista, meus irmãos, simplesmente como um status moral superior. Em essência, a sua pureza moral implica que ele experimentou a tentação de maneira muito mais intensa do que nós poderíamos imaginar. Nós, em nossa fragilidade humana, frequentemente sucumbimos às tentações, antes mesmo que elas possam atingir o seu ápice. A nossa resistência, ela é limitada. Muitos de nós sabemos ou desabamos diante das pressões e das persuasões que nos cercam e que nos impede de vivenciar plenitude da tentação em sua verdadeira força. Antes que as tentações atinjam o ápice, nós nos entregamos, sucumbimos, porque as nossas forças são limitadas, nós somos falhos. Por outro lado, Jesus ele enfrentou os desafios da tentação sem jamais se render, utilizando toda a gama de recursos que um tentador poderia empregar, evidenciando assim, meus irmãos, a dimensão extraordinária da sua luta. Ele sabe o que é tentação, porque ele foi tentado. É importante, meus irmãos, reconhecer que a dor e a tentação possuem limites relacionados à experiência humana. O corpo humano pode suportar apenas um determinado grau de dor antes de ceder. E o mesmo ele se aplica ao campo espiritual, se aplica ao campo psicológico, ao campo emocional das tentações. Muitas vezes, quando somos confrontados com desafios que nos colocam à prova, chegamos a um ponto de colapso, tornando-nos incapazes de suportar a pressão. Quantas vezes nós não cedemos às tentações? Quantas vezes nós não caímos nas tentações? E é nesse contexto, Jesus ele é apresentado não apenas como um sobrevivente da tentação, mas como alguém que experimentou com profundidade de sofrimento e conflito que nos é desconhecida. A sua resistência, ele transcendeu qualquer limite humano, e a sua luta diante das tentações serve como testemunho para mim, para você, de sua resiliência e da sua humanidade plena. A compreensão de que foi tentado em tudo como nós o somos, deve ser interpretado à luz da sua singularidade. Apesar, meus irmãos, de ter enfrentado a mesma dificuldade que nós, a maneira como Jesus respondeu à tentação é o que diferencia ele de qualquer ser humano. Ele não sucumbiu. Ao contrário, ele emergiu de cada provação sem pecado. Por isso ele é o sacrifício perfeito. Ele foi imolado sem ter nenhum pecado. Essa distinção é fundamental na teologia cristã, pois ela implica que Jesus não apenas se identificou conosco em nossas fraquezas, mas também se destacou como modelo de virtude e integridade. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós. Ele foi tentado assim como eu e você. Porém, ele não pecou. Ele suportou todas as lutas, todas as aflições, todas as tentações. O que aprendemos disto, igreja? Aprendemos que a figura de Jesus Cristo
representa um profundo mistério de fé, onde a sua identificação com a condição humana contrasta com a sua singularidade moral, o fato de que ele foi testado em níveis que excedem a nossa própria experiência, não apenas nos inspira, mas também nos oferece um paradigma de resistência e fé. E ao conhecermos a profundidade de sua luta contra a tentação, somos incentivados, igreja, a refletir sobre a natureza de nossas próprias batalhas. Somos, meus irmãos, incentivados a encontrar força na sua exemplaridade, aquilo que Jesus apresenta para cada um de nós. Portanto, meu irmão, Jesus não é apenas um redentor distante, mas um companheiro em nossa jornada humana, cuja a luta, ela ressoa em nossas próprias experiências de tentação e sofrimento. Ele é transcendente, mas também imanente. Ele está nos céus, ele adentrou nos céus, conforme nós lemos no capítulo 14. Mas ele se identifica com nós, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Ele se identifica com a minha aflição e com a tua aflição. Ele se identifica com as nossas lutas, com as nossas batalhas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, porque tudo aquilo que nós passamos, ele também passou em grau de intensidade muito maior do que nós podemos pensar e imaginar. Ele se compadece de cada um de nós. Ele conhece as nossas lutas. Ele intercede no trono da graça, com conhecimento de causa, porque ele é 100% homem. Ele sabe o que é sofrer. Isso me faz lembrar um belo hino do saudoso Paulo Pimenta, que diz assim: só quem sofreu pode imaginar quem sofreu, pode se identificar com o mesmo sentir. Só quem sofreu, meus irmãos, pode avaliar quem sofreu. Só quem passou por batalhas e lutas pode avaliar, pode sentir a dor que você está sentindo. Cristo passou por tudo isto que nós passamos, mas não sucumbiu, porque Ele é Deus. O verso 16, ele diz: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. É interessante que o autor, ele termina esta sessão do capítulo 4, não com a exortação como ele vinha fazendo no verso 1 da sua primeira exortação, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, na primeira exortação, na segunda exortação, do capítulo 3, do verso 7 até o verso 13 do capítulo 4. Ele termina essa sessão após duas exortações, não com a exortação, mas termina com uma tremenda palavra de encorajamento para mim e para você. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali aonde? No trono divino. Receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sempre que precisarmos de ajuda, onde encontraremos misericórdia, onde encontraremos graça? No trono divino, onde está o nosso sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, que conhece todas as suas lutas e todos os seus sofrimentos. Por isso ele diz: tenhamos confiança. Tenha confiança, igreja. Se achegue ao trono da graça, ao trono divino. Cheguemos perto do trono divino,
Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote perfeito que intercede por nós. A mensagem contida nas exortações do escritor, conforme delineada ao longo de sua epístola, é de um encorajamento profundo e pertinente, ressoando, meus irmãos, especialmente naquele momento em que se convoca os leitores a se aproximar do trono da graça com confiança. Tal convite não é meramente uma sugestão, não. Ele pressupõe que os destinatários da mensagem da carta aos Hebreus já se encontram em uma jornada de aproximação, assim como nós já hoje nos encontramos nessa jornada de aproximação, porque nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro. É um convite, não é uma sugestão. O uso reiterado do verbo aproximar-se em diferentes contextos da palavra de Deus, como visto em Hebreus capítulo 10, verso 22, destaca uma prática contínua de uma intenção de cultivar uma relação íntima com Deus. A conotação religiosa deste verbo, meus irmãos, evoca a imagem dos sacerdotes do Antigo Testamento, que por meio de sacrifícios se apresentavam diante da presença de Deus, revelando assim o cerne do serviço cultico. Quando o escritor diz: acheguemo-nos, nos aproximemos confiantemente ao trono da graça, ele faz um convite para que a igreja possa se achegar com confiança ao trono da graça, porque agora isso é possível mediante não por conta dos nossos méritos, não por conta da nossa força, mas podemos nos aproximar do trono da graça, porque a obra redentiva de Cristo Jesus nos proporciona isto. Ao verter o seu sangue na cruz do Calvário, ele rasgou o véu de alto a baixo, permitindo que nós possamos nos achegar ao trono da graça, nós possamos nos aproximarmos do trono da graça, nos aproximarmos confiantemente, porque nós iremos encontrar um sumo sacerdote perfeito que intercede por nós. Em Hebreus, neste verso 16, a expressão trono da graça se impõe como uma referência tanto ao reinado soberano de Cristo, quanto ao seu sacerdócio eficaz, onde o pecador arrependido pode encontrar a graça redentora. A graça redentora só pode ser encontrada no trono da graça. Aqueles que, com o coração quebrantado e contrito, aquele que reconhece a sua pecaminosidade, aqueles que reconhecem que necessitam de um mediador, de um intercessor, ele pode se achegar ao trono da graça. E ele pode se achegar confiantemente e depositar ali os seus pecados, certos de que a obra de Cristo Jesus, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Esta graça, meus irmãos, que vai além de uma mera ação de misericórdia, ela exige que o crente, ao se aproximar, o faça com total confiança. Não apenas esperando compaixão pelas falhas do passado, mas buscando apoio em suas lutas presentes e futuras. Devemos nos aproximar do trono da graça, para que a gente possa encontrar, meus irmãos, misericórdia, para que nós possamos encontrar graça. E devemos nos aproximar confiantemente, com
com convicção, certo de que nós iremos encontrar auxílio para as nossas lutas, certo de que nós iremos encontrar refrigério para as nossas aflições, o trono da graça, a ajuda prometida por Deus, meus irmãos, em momentos de necessidades, seja esta necessidade espiritual, seja ela física ou material, ressalta sua fidelidade e disponibilidade em suprir as carências do coração humano. Assim, o ato de se aproximar do trono transcende o simples desejo de receber, convertendo-se em um ato de fé que provoca uma resposta divina, uma mão estendida, pronta para socorrer. Ao nos aproximarmos do trono da graça, encontraremos sempre uma mão estendida para nos socorrer. Assim, essa interação viva entre o crente e Deus encapsula não apenas a busca pela graça, mas uma entrega total e confiante àquele que é descrito como grande sumo sacerdote, que por seu sacrifício tornou-se possível o acesso incondicional à presença de Deus. O sacrifício de Cristo Jesus tornou possível o acesso incondicional à presença de Deus. Por isso, meus irmãos, o escritor diz: acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade, em tempo de lutas, em tempos de dores, de batalhas, onde nós podemos encontrar o auxílio para as nossas lutas. Está aqui a receita. Se achegue ao trono da graça. Se aproxime confiantemente do trono. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele adentrou os céus, o nosso sumo sacerdote perfeito. Porque Ele intercede por nós, porque Ele sabe das nossas lutas, Ele conhece todas as nossas fraquezas e limitações. Partindo para a conclusão e aplicações, meus irmãos, essa experiência de Jesus teve 3 efeitos. A primeira, deu-lhe o dom da empatia. Veja que a concepção cristã de Deus como um Pai amoroso marca uma mudança decisiva na percepção da divindade, especialmente em relação às visões judaica e grega. Enquanto o judaísmo apresenta Deus como um ser transcendente, santo e distante das emoções humanas, o cristianismo introduz a ideia de um Deus que se identifica com o sofrimento humano, desafiando assim a concepções anteriores. A encarnação do Filho de Deus quebra este paradigma de um Deus distante, um Deus transcendente. Ele é transcendente, mas também Ele é imanente. Ele intercede, Ele conhece, porque Ele foi 100%, Ele é 100% homem e 100% Deus. E essa abordagem, meus irmãos, não apenas transforma a relação entre o homem e o divino, entre o homem e Deus, mas também estabelece um novo paradigma no qual Deus não é mais uma entidade distante, mas um Pai amoroso, um Pai que compartilha alegrias e tristezas com a humanidade. E essa transformação redefine a teologia, redefine a influência profundamente da ética e da espiritualidade, promovendo um ideal de empatia e solidariedade que perdura até os dias de hoje, até os dias atuais, através da obra redentiva de Cristo. Ele tem empatia por cada um de nós, porque Ele sofreu aquilo que eu e você sofremos. Segundo, Ele confere a Deus a qualidade da misericórdia, e a reflexão sobre a misericórdia de Deus ilumina
a profundidade de sua natureza e a complexidade da experiência humana. O perdão divino, meus irmãos, intimamente ligado ao entendimento das diversas realidades que cada indivíduo enfrenta, revela-se especialmente necessária em um mundo sobre onde as circunstâncias variam drasticamente. Aqueles que gozam de tranquilidade podem carecer de empatia em relação aos que enfrentam adversidades, ressaltando em sua falta de compreensão que gera distanciamento. Aqueles que não passam por dificuldade, têm dificuldade de entender quando o nosso irmão passa por dificuldade. Só é possível desenvolver uma empatia quando nós vivenciamos algo semelhante àquilo que o nosso irmão vivencia ou vivenciou ou está vivenciando. Contudo, meus irmãos, a sabedoria e o amor divinos asseguram que Deus não é um observador indiferente. Ele vivencia a dor e a alegria de cada ser humano. Ele não está indiferente ao teu sofrimento. Talvez você esteja esperando por alguma resposta e esta resposta não tenha vindo ainda, e talvez você seja levado por sua fragilidade humana a pensar que Deus, Ele está distante, está alheio àquilo que você está passando. Não é isso que nós acabamos de aprender nesta noite, de ouvir esta noite. Nós temos um sumo sacerdote que não está alheio ao que você está passando. Nós temos um sumo sacerdote que está atento a tudo aquilo que nós estamos passando e precisamos. No momento oportuno, certo, Deus irá, meus irmãos, responder e te dar a resposta. Mas enquanto a isso, você pode se achegar ao trono da graça para buscar auxílio neste momento de dor e de luta, porque você tem um sumo sacerdote que se compadece de você. Você tem um sumo sacerdote que, assim como você, passou por todas as aflições. Essa conexão íntima capacita o perdão divino a ser uma resposta natural, não apenas a uma indulgência, meus irmãos, mas o reconhecimento profundo da fragilidade humana. Assim, a misericórdia divina, que se revela em suas constantes interações com a humanidade, traz consolo e esperança àqueles que buscam abrigo em sua graça. Buscar auxílio ao trono da graça, meus irmãos, traz consolo para a nossa alma, traz refrigério para a nossa alma. Por último, torna Deus capaz de ajudar. Ele conhece os nossos problemas porque passou por eles. A figura de Jesus Cristo, enquanto sumo sacerdote, é fundamental para a compreensão da relação entre a divindade e a humanidade, entre Deus e o homem, entre a igreja e Deus. A crença em um Deus que atua no auxílio humano se justifica pela convicção de que Ele não é um mero espectador, mas alguém que vivenciou a totalidade da experiência humana. Como perfeito Deus, como perfeito homem, Jesus compartilhou as alegrias e os sofrimentos da vida, conferindo-lhe a capacidade de oferecer orientação e suportar em momentos de adversidade. A sua empatia, meus irmãos, ressalta de uma vivência genuína, permitindo-lhe interceder por nós, e interceder por nós com compreensão e com misericórdia. Assim, igreja, Jesus se estabelece como mediador entre Deus e os homens, revelando a essência do cristianismo ao aproximar a divindade da experiência humana.
e nos proporcionar a força necessária para enfrentar as tribulações da vida. Jesus, Ele é o eterno mediador entre Deus e os homens. Jesus, Ele é o sumo sacerdote perfeito, que adentrou no trono da graça e que intercede por nós. Se achegue, igreja. Se achegue confiantemente ao trono da graça. Se achegue com confiança ao trono da graça, para que você, igreja, possa obter misericórdia, para que você possa achar graça, auxílio em tempos de necessidade. Que o nosso Deus nos abençoe.